Era para ser só mais uma visita do bilionário arrogante a uma escola pública qualquer. Mas às 11h04 da manhã, ele disse uma frase diante de todos que escancarou seu orgulho. Eu paguei, então você fica. Ele só não esperava que a mulher que estava ali fosse a única capaz de desarmá-lo com uma resposta que o mundo inteiro precisava ouvir. E foi naquele momento, diante de alunos, professores e câmeras, que tudo começou a mudar, inclusive ele. Antes da gente continuar, se você ama histórias que tocam de verdade, já se inscreve no canal. Aqui, o amor não tem pressa, mas sempre encontra um caminho. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir você vai sentir com o coração. A presença dele já era uma afronta. O carro preto e reluzente estacionou bem em frente ao portão enferrujado da Escola Municipal Clementina Araújo. O segurança saiu primeiro, depois o assessor e, por fim, ele, Lorenzo Venturi. Terno escuro, óculos de sol, sapatos que não tocavam poeira. Atrás, uma equipe de filmagem. Ele não queria apenas doar livros, ele queria manchetes. Na recepção, professores se organizavam às pressas para recebê-lo. Thaís não. Com uma pilha de livros nos braços e o avental azul pálido de bibliotecária, ela atravessou o corredor como fazia todos os dias, sem pressa, sem se curvar. Mas quem é ela? Lorenzo perguntou ao diretor, apontando discretamente. Thaís Oliveira, responsável pela biblioteca, uma das melhores funcionárias da escola, e também a mais firme. Ele não respondeu, só observou. Lá na biblioteca, Thaís ajeitava os livros com mãos ágeis, enquanto as crianças riam ao redor das mesinhas coloridas. Não tinha maquiagem, nem salto, nem sorriso forçado. Mas tinha algo que nenhuma outra sala daquele lugar possuía: dignidade viva. Senhor Venturi, posso apresentar a senhorita Thaís? Disse o diretor, tentando amenizar a tensão que já se formava antes mesmo das palavras. Ela levantou o olhar, firme como quem encara o próprio destino. Eu sou Thaís. Pode entrar, mas cuidado com o chão. Aqui não limpamos com frequência por falta de verba, mas os livros, esses estão em ordem. Lorenzo ergueu uma sobrancelha. Estava diante de uma mulher que claramente não tinha medo de homens como ele. E aquilo o intrigou e o irritou. Vim entregar a primeira remessa da minha doação e verificar pessoalmente onde meu dinheiro está sendo aplicado. Seu dinheiro não muda o que somos, só compra o que falta. E o que falta aqui é respeito, ela disse, sem desviar o olhar. A equipe de filmagem apontou as câmeras para ela. Um silêncio tenso se instalou. Lorenzo respirou fundo, tentando manter o controle. Era só mais uma mulher querendo parecer difícil. Vamos fazer a filmagem na biblioteca, ordenou ele. Não aqui, disse Thaís. Aqui é espaço de leitura, não de propaganda. O diretor engoliu seco. Um cinegrafista baixou a câmera, hesitante. As crianças observaram tudo em silêncio absoluto. Lorenzo se aproximou dela, os olhos duros como pedra. Olha, eu não costumo repetir as coisas. Eu paguei por isso. E se paguei, então você fica. Fica e colabora. A frase cortou o ar como uma lâmina. Diretores se entreolharam. O assessor dele empalideceu. Até o segurança abaixou o olhar. Mas foi a resposta de Thaís que fez tudo parar. Eu não sou parte do que você comprou. Eu fico por essas crianças. E vou continuar aqui, mesmo que você vá embora. Mas não porque você pagou. Porque é aqui que meu coração está. E você não tem dinheiro suficiente para comprar isso. O silêncio caiu sobre todos. Lorenzo engoliu o orgulho seco. E pela primeira vez em muito tempo não teve resposta. Só ficou ali, parado. Depois de alguns segundos, ele virou de costas, encarando a porta. Vamos embora, disse seco para sua equipe e se foi. Naquela noite, ele não saiu, não atendeu ligações, cancelou reuniões. Sentou-se em sua cobertura em São Paulo, diante de uma taça de vinho que não tocou. Repassava mentalmente a cena, as palavras dela, a forma como ela disse que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar o que era dela.
Aquilo ecoava como uma ofensa, mas também como um chamado. Ele pegou o celular, deslizou os dedos até os arquivos do dia, reviu a filmagem, pausou no momento exato em que ela o enfrentava. Os olhos dela ardiam, mas não tremiam, e Lorenzo sentiu por dentro algo que nunca tinha sentido: vergonha. Do outro lado da cidade, Thaís colocava a mãe para dormir. Dona Ruth, com Alzheimer avançado, a confundia com a própria irmã. Thaís a beijou na testa, cobriu-o com carinho e depois foi para a cozinha aquecer um arroz simples no micro-ondas. O salário atrasado da prefeitura mal dava para remédios. Ela pensou na cena, nas câmeras, na arrogância, mas pensou também no olhar dele, no instante em que ele não soube o que responder. Havia algo ali, algo que Thaís não soube nomear, mas sabia identificar: solidão disfarçada de poder. 2 dias depois, Lorenzo voltou, sem aviso, sem câmeras. A escola não sabia como reagir. Thaís estava na biblioteca, reorganizando uma estante. Quando o viu, hesitou por um instante, mas não se moveu. Vim sem imprensa, ele disse, tirando os óculos escuros. Só queria entender como esse lugar funciona. De verdade. Ela ergueu os olhos, desconfiada. Por quê? Ele demorou a responder. Porque depois do que você disse, percebi que nunca entendi o valor do que não posso comprar. Thaís respirou fundo. Havia algo diferente no tom dele. Um cansaço, talvez. Uma rachadura na muralha. Você quer entender? Então sente, pegue um livro e comece lendo para uma criança. Lorenzo piscou, surpreso. Depois sorriu de leve, como quem aceita um desafio. Sentou-se, pegou um exemplar de O Pequeno Príncipe e leu. Na porta, escondido, o diretor observava a cena com olhos arregalados. Ele está lendo? Está, respondeu Thaís, sem tirar os olhos do homem que, sem perceber, começava a ser lido também. Naquela tarde, nada foi comprado, nada foi filmado, nada foi anunciado. Mas pela primeira vez, Lorenzo saiu de um lugar, com vontade de voltar. E o que ele ainda não sabia era que aquela mulher simples e firme já tinha plantado uma semente dentro dele, uma que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de arrancar. Desde aquele dia na escola, algo dentro de Lorenzo Venturi havia mudado. Não algo visível, não algo que seus sócios, secretárias ou investidores pudessem perceber à primeira vista. Era mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Ele estava acostumado a sentir raiva, a esmagar quem o enfrentasse. Mas a mulher da biblioteca não o enfurecera. Ela o desestabilizara. E isso mexia com o lugar mais escondido de seu orgulho. Naquela segunda-feira, Lorenzo entrou na sala de reuniões da Venturi Holdings com a expressão que todos temiam: mandíbula cerrada, olhar vago e nenhuma palavra durante os primeiros 15 minutos. Estava ali, mas não estava. Seus diretores falavam sobre fusões, números, projeções, mas a imagem que dominava seus pensamentos era outra. O olhar de Thaís, o jeito como ela segurava os livros com firmeza, como se carregasse o mundo. A forma como enfrentou suas câmeras, seu dinheiro e sua arrogância com uma naturalidade quase cruel. Ela não o temia, e isso o enlouquecia. Ou talvez o fascinasse mais do que ele podia admitir. Senhor Venturi, sobre a campanha de imagem social, arriscou Mariana, sua assessora de marketing, tentando entender se o silêncio dele significava reprovação ou distração. Cancele, ele respondeu seco. Desculpe, cancele tudo. As filmagens nas escolas, as postagens patrocinadas, toda essa palhaçada de propaganda. Os diretores se entreolharam confusos. Mariana, pálida, tentou argumentar. Mas, senhor, a parceria com a Secretaria de Educação... Você ouviu? Eu disse cancele. Levantou-se, soltou a caneta sobre a mesa e saiu, deixando atrás de si um silêncio ainda mais pesado do que o da primeira visita à biblioteca. Na tarde seguinte, Lorenzo parou o carro a algumas quadras da escola clementina. Não queria chamar atenção. Caminhou sozinho, sem seguranças, sem terno, sem a muralha que costumava vestir por cima da pele.
No portão, a inspetora hesitou. "O senhor está aqui de novo? Quero falar com a bibliotecária", disse, simples. Ela o deixou entrar, ainda incrédula. Ele atravessou o pátio com um frio no estômago que não sentia desde a juventude. Um frio que não vinha de medo, mas da antecipação de um reencontro que poderia tirá-lo do eixo mais uma vez. Thaís estava de costas, empilhando caixas de livros antigos. Usava uma calça jeans surrada e uma blusa amarela, manchada de tinta infantil, o cabelo preso num coque improvisado, e mesmo assim, ele achou que era a mulher mais interessante que já vira. "Voltou para ver se comprei a escola toda?" ela perguntou, sem se virar. Ele sorriu, ela sabia que era ele. Claro que sabia. "Voltei para tentar entender o que você tem que ninguém consegue comprar." Agora ela se virou. Honestidade, talvez, dignidade, ou só paciência para lidar com gente que acha que tudo tem preço. Lorenzo ficou em silêncio. Estava ali para ouvir. "Trouxe alguma câmera escondida hoje?" ela provocou. "Não, só trouxe uma pergunta." Ela ergueu a sobrancelha, cruzou os braços. "Pergunte. Posso voltar aqui mais vezes?" Thaís o olhou por alguns segundos. Depois voltou a mexer nas caixas. "Desde que você não atrapalhe, pode. E se eu quiser ajudar? Então vá até o depósito e traga as caixas pesadas. Os meninos quebraram o carrinho de transporte. Está tudo empilhado." Ele hesitou. Depois, caminhou até o depósito. Lorenzo passou a tarde inteira carregando caixas, empilhando livros, organizando estantes e ouvindo histórias que não sairiam mais da sua memória. Thaís falava com os alunos como quem rega plantas raras. Cada palavra era uma semente. E ele começou a entender que havia um mundo ali, um que ele nunca conhecera de verdade. Quando o sino tocou e a escola começou a esvaziar, ele ficou parado na porta da biblioteca, olhando as cadeiras vazias, o chão empoeirado, as paredes descascadas. "Isso aqui é pequeno, mas é tudo para eles, não é?" murmurou. Thaís, atrás dele, assentiu. "É um abrigo, e abrigo não se compra, se constrói. Por que você se importa tanto?" Ela sentou numa das cadeiras infantis, cansada, e o olhou com mais suavidade. "Porque quando eu era criança, essa biblioteca foi o único lugar que me ouviu. Quando meu pai ia embora de casa gritando, quando minha mãe chorava no banheiro, era aqui que eu me escondia. E um dia, a bibliotecária da época me disse: você não é o que está do lado de fora. Você é o que sonha quando lê." Aquilo me salvou. Lorenzo se sentou no chão, de terno e tudo. "Eu não fui salvo por ninguém. Só aprendi a sobreviver. Talvez por isso você acredite que pode pagar por tudo." Ele não rebateu. Pela primeira vez, aquela frase não o fez se defender. Só o fez pensar. Naquela noite, Thaís voltou para casa exausta. Dona Ruth a recebeu com um sorriso distraído, chamando-a de Sueli, como sempre fazia. Thaís a abraçou forte, mesmo assim. Enquanto preparava o jantar, não conseguia tirar da cabeça a cena do bilionário sentado no chão, escutando histórias infantis com olhos de menino perdido. Ela sabia que não podia se iludir, mas também não conseguia ignorar que algo havia se quebrado dentro dele, e algo havia se mexido dentro dela. Lorenzo também não dormiu bem. Virava de um lado para o outro na cama. Lembrava da voz dela, do cheiro dos livros antigos, das crianças rindo, e da forma como Thaís o olhava, como se ele não fosse especial, como se ele precisasse merecer aquele olhar. Na manhã seguinte, Lorenzo cancelou 2 reuniões importantes. Ligou para sua assessoria e pediu que organizassem uma doação discreta de acervos raros para a escola. Sem alarde, sem créditos. "Não coloque meu nome. Diga que é um doador anônimo." "O senhor está bem?" perguntou Mariana do outro lado da linha. Ele riu. Pela primeira vez, talvez esteja começando a ficar. Dias se passaram. Lorenzo voltava à escola 2 vezes por semana. Às vezes levava livros. Outras apenas aparecia para conversar com os alunos ou ouvir Thaís explicar como organizava as leituras. Nunca tentava impressionar, apenas observava.
A tensão entre os dois agora era diferente. Não havia mais o mesmo tom de confronto. Havia algo que crescia, silencioso, entre os gestos, os olhares, os silêncios. Numa dessas tardes, Lorenzo levou café. Ela aceitou. Você está diferente, disse, sem rodeios. Estou tentando descobrir quem eu seria se ninguém soubesse que sou rico. Está gostando do que vê? Quando estou aqui, sim. Thaís sorriu de leve, e por um momento ele pensou em tocar a mão dela, mas não o fez. Ela percebeu e respeitou. Na sexta-feira, a escola organizou uma pequena apresentação com as crianças. Lorenzo foi convidado. Sentou-se no fundo da sala, quieto, sem se anunciar. As crianças declamaram poesias, fizeram dramatizações, cantaram desafinadas. E ele aplaudiu tudo como se fosse uma estreia da Broadway. Depois, foi até a biblioteca. Thaís estava sozinha, guardando livros. Isso foi lindo, ele disse. Eles se superaram. E você também? Ela não respondeu. Thaís, posso te levar para jantar hoje? Ela se virou devagar. Por quê? Porque eu quero te ouvir. Longe daqui. Sem livros, sem crianças. Só você. E se eu disser não? Vou voltar amanhã. E depois? E depois? E se eu disser sim? Prometo não tentar pagar pela sua presença. Ela o encarou por alguns segundos. Tudo bem, mas sem carro de luxo, sem restaurante caro, sem reservas com seu nome. Ele sorriu. Então me diga para onde ir. Tem uma lanchonete na esquina da minha rua. Vendem o melhor pastel de queijo da cidade. Está decidido. Naquela noite, sentados em bancos de plástico, dividindo um pastel e uma garrafinha de refrigerante, Lorenzo olhava para Thaís como quem olha para um lugar onde poderia finalmente descansar. Ela falava de livros, de infância, de dores. Ele ouvia e sorria. Ao final, ele tentou pagar. Ela colocou uma nota de R$ 20 na mesa antes dele. Eu pago. Hoje fui eu quem te deu uma aula. E os dois riram. Mas dentro de Lorenzo, o orgulho que ele carregava por tantos anos começava a perder espaço para algo novo. Algo que não sabia nomear. Algo que o fazia pela primeira vez não querer vencer, mas apenas merecer. A chuva daquela manhã parecia não saber parar. Gotas finas e persistentes escorriam pelas janelas da escola, lavando os vidros com a mesma insistência com que Lorenzo tentava, há semanas, compreender o que sentia. Estava ali novamente, pontual, como se a biblioteca fosse sua nova reunião de diretoria. Thaís o recebeu com um aceno discreto. Usava um suéter largo e os cabelos soltos, levemente úmidos pela garoa. Ele notou. Notava tudo agora, cada gesto dela, cada respiração. Trouxe guarda-chuva? Ela perguntou, sem levantar os olhos do livro que organizava. Não. Achei que seria rápido. A chuva não vai embora por sua causa, sabia? Algumas coisas ainda não obedecem ao meu dinheiro, disse ele com um leve sorriso. Ela ergueu os olhos por um instante. Havia uma gentileza nova naquele homem. Algo que se insinuava entre as palavras como um pedido de aproximação. Tenho café. Está morno. Quer? Ele aceitou. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos, ouvindo os pingos do lado de fora e as vozes abafadas dos alunos no corredor. Aquela biblioteca tinha se tornado uma espécie de refúgio, um lugar onde ele deixava o peso do sobrenome do lado de fora e, por algum motivo que ainda não entendia, respirava melhor. Por que você começou a vir aqui, Lorenzo? Thaís perguntou sem rodeios. Ele demorou a responder. Porque eu precisava saber quem era aquela mulher que me enfrentou como se eu não fosse nada. E descobriu, ainda estou tentando. E quem é você, quando não está fingindo ser indestrutível? A pergunta o pegou desprevenido. Pela primeira vez em muito tempo, Lorenzo se viu sem resposta imediata. Baixou os olhos, brincou com a borda do copo de café. Respirou fundo. Posso te mostrar, mas não posso prometer que você vai gostar do que vai ver. Thaís o observou por alguns segundos. Depois, levantou-se e entregou a ele um envelope. O que é isso? As crianças escreveram cartas para o moço do terno. Acho que você deveria ler. Ele pegou o envelope surpreso.
Quando abriu e começou a ler os recadinhos escritos com letras tortas, sentiu um nó se formar na garganta. Um dizia: obrigado pelos livros, agora posso fingir que sou um herói. Outro, mais simples: tio, o senhor é rico, mas parece triste. Um abraço melhora. Lorenzo leu em silêncio, um por um, e pela primeira vez sentiu os olhos arderem. Mais tarde, naquela noite, ele voltou para sua cobertura. O apartamento luxuoso e silencioso parecia mais frio do que o habitual. Sentou-se no sofá com as cartas sobre o colo e, depois de muito tempo, permitiu-se sentir. Memórias antigas começaram a reaparecer, algumas que ele passara décadas tentando esconder. Aos 12 anos, Lorenzo ouviu seu pai dizer que homens não choram. Aos 15, perdeu a mãe e ouviu do mesmo pai que agora ele precisava ser forte. Aos 18, já comandava negociações como se tivesse 40. Aos 25, o pai morreu. E ele se tornou o homem de ferro. Sem pausas, sem vírgulas, sem fraquezas. Mas agora, sentado no meio de uma vida conquistada, sentia-se pequeno diante da lembrança da infância. Do silêncio na casa grande, da ausência de abraços, do peso de nunca ter sido menino. Pegou o celular, digitou o nome de Thaís, mas não enviou mensagem. Não queria falar por tela. Queria falar com os olhos. No dia seguinte, ele voltou à escola com o rosto mais cansado do que o normal. Thaís percebeu. Não perguntou. Só lhe ofereceu o café, como de costume. Você não dormiu, ela disse. Lembrei coisas que preferia esquecer. É isso que os livros fazem com a gente. Trazem o que está guardado. Lorenzo sorriu, mas foi um sorriso triste. Thaís, posso te mostrar uma coisa? Aqui? Não, fora daqui. Quero te levar a um lugar. Ela hesitou. Pensou na mãe, na rotina. Mas havia algo no olhar dele que a desarmava, mesmo sem que quisesse. Tudo bem. Desde que eu volte antes das 6. Tenho que dar o jantar da minha mãe. Lorenzo a levou até o bairro onde cresceu. Era um condomínio antigo, cercado de muros altos e árvores plantadas com simetria. Parou em frente a uma casa elegante, mas visivelmente abandonada. Aqui era minha casa, onde cresci. Onde? Está vazia? Desde que meu pai morreu, nunca consegui voltar. Hoje eu quis tentar. Entraram devagar. O cheiro de madeira velha e o pó acumulado davam ao lugar um ar fantasmagórico. Thaís andou devagar pelos cômodos, observando as molduras empoeiradas, os móveis cobertos com lençóis. No escritório, uma estante com livros trancados por uma grade de vidro. Ele trancava os livros. Dizia que eram valiosos demais para mãos infantis. Ela olhou para ele com ternura e dor. E você? Eu ficava do lado de fora, ouvindo os ecos. Inventava histórias com as capas. No canto da sala havia um piano fechado. Ele tocava? Não, era da minha mãe. Ela tocava para mim antes de dormir. E por que parou? Porque ela morreu. E depois disso, a casa ficou muda. Thaís se aproximou do piano. Passou os dedos com delicadeza pelas teclas, sem tocar nenhuma. Quer tentar de novo? Ele negou com a cabeça. Eu esqueci o som. Não se esquece o que é de dentro, só se esconde. Lorenzo sentou-se ao lado dela devagar, e sem pressa tocou uma nota, depois outra, e então mais uma. Era hesitante, frágil, mas real. Thaís sorriu. Está voltando. Ele a olhou com os olhos marejados. Você está fazendo coisas que ninguém nunca conseguiu. Como o quê? Me tirar da jaula. Talvez porque você nunca tenha pertencido a ela. Ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. O piano se calou, mas algo dentro dele começava a ganhar som novamente. Na volta, o carro foi tomado por um silêncio confortável. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, olhando pela janela. Pode. Por que você nunca casou? Ele demorou a responder. Porque todas as mulheres que se aproximavam de mim, eu achava que estavam se aproximando do meu dinheiro. E toda vez que eu tentava acreditar em alguém, meu instinto de controle sabotava tudo. Você tem medo? Tenho pavor. De depender, de me entregar, de não controlar o que o outro sente. Ela virou o rosto devagar, encarando-o. E agora?
Ele parou o carro em frente à casa dela. Agora, acho que estou aprendendo a não fugir. Thaís entrou em casa com o coração acelerado. Não era ilusão, não era apenas atração. Era algo que crescia como as raízes de um livro bem escrito, profundo, lento, mas firme. Dona Ruth estava tranquila, tomava chá, olhando pela janela. Chamou a filha de Luciana e disse que sentia falta do pai. Thaís apenas sorriu e sentou ao seu lado, segurando sua mão. Hoje eu vi uma coisa bonita, disse, mais para si mesma do que para a mãe. Vi um homem duro começar a lembrar do próprio som. Do outro lado da cidade, Lorenzo abriu um dos livros que havia ganhado das crianças da escola. Na dedicatória, um menino escreveu: "Tio, você parece o Homem de Ferro, mas acho que seu coração está voltando a bater." Ele sorriu e, pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse mesmo. Thaís chegou atrasada naquela manhã, o rosto cansado, os olhos marcados por olheiras profundas. Trazia nas mãos uma sacola com medicamentos e o coração espremido por angústias que não cabiam em palavras. A mãe havia passado mal durante a noite, confundira o fogão com a televisão e quase colocou fogo em casa. O susto ainda a prendia por dentro. Na biblioteca, os livros estavam fora do lugar, as cadeiras desorganizadas, as crianças correndo sem a rotina tranquila de sempre. Ela mal conseguia se concentrar. Sentia que o mundo a engolia aos poucos e, mesmo assim, precisava seguir de pé. Lorenzo apareceu perto do meio-dia. Usava uma camisa clara, sem terno, com as mangas dobradas. Carregava uma caixa de livros novinhos que ele havia mandado imprimir com histórias escritas pelas próprias crianças da escola. Era um projeto novo, inspirado por ela. Mas ao ver o semblante de Thaís, soube que aquele não era um bom dia para sorrisos. "Você está pálida", disse, aproximando-se. "Aconteceu alguma coisa?" Ela hesitou, respirou fundo. Por um segundo quase mentiu. "Minha mãe está piorando. Quer que eu a leve ao hospital?" "Não, não é questão de hospital. É Alzheimer. Não tem remédio para apagar a dor de perder alguém aos poucos, Lorenzo." Ele ficou em silêncio. Aproximou-se com cuidado, como se o ar ao redor dela fosse feito de vidro. "Você não precisa carregar isso sozinha." "Preciso sim, porque sou a única que ficou. Todos foram embora quando a doença apertou. Família, amigos, até meu pai. Só restou eu." Ela desviou o olhar, tentando impedir que as lágrimas vencessem. Mas naquele instante, a voz falhou. Sabe o que é acordar e ver que sua mãe não lembra seu nome? Que ela te chama de um nome que nem é seu? Sabe o que é servir sopa e ouvir ela perguntar onde está o marido, que morreu há 17 anos? Lorenzo a encarava sem piscar. Ele não sabia, mas queria entender. "Eu posso não saber o que é isso, mas sei o que é crescer com alguém ao lado que nunca te viu de verdade." Ela soltou o ar com força. Estava cansada de ser forte, cansada de guardar tudo para si. "Às vezes, Lorenzo, eu queria que alguém segurasse minha mão, só isso, sem pedir nada em troca, sem me cobrar decisões, sem tentar resolver minha vida, só segurar minha mão." Ele não disse nada, apenas se aproximou devagar até estar suficientemente perto. Então, sem aviso, estendeu a mão e segurou a dela. Não foi um gesto impulsivo, nem um toque trivial. Foi um silêncio dividido, uma presença verdadeira. A mão dele estava quente, firme, e parecia dizer tudo o que as palavras não sabiam. Ela tentou resistir, mas não conseguiu. Os olhos dela, molhados, buscaram os dele, e por um instante, tudo ao redor desapareceu. As prateleiras, as vozes no corredor, o mundo inteiro. "Eu estou aqui", ele disse, baixo. Ela assentiu com um gesto mínimo da cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se amparada. Naquela tarde, eles não falaram mais sobre aquilo. Lorenzo ajudou a organizar os livros, escutou 3 crianças lerem suas próprias histórias em voz alta e, quando se despediu, deixou sobre a mesa um bilhete dobrado. "Quando você estiver cansada demais para segurar tudo, me chame. Eu posso segurar só um pouco.
Só até você respirar de novo. Thaís guardou o bilhete no bolso do avental e não disse nada, mas o releu mais de 10 vezes ao longo do dia. No dia seguinte, Lorenzo apareceu na casa dela. Não avisou. Só bateu na porta com uma caixa nas mãos. Dentro havia mantimentos, produtos de limpeza, fraldas geriátricas e um bolo de fubá. Thaís abriu a porta e arregalou os olhos. O que é isso? Coisas que eu não sei se você precisa, mas talvez ajudem. Ela cruzou os braços, tentando manter o controle. Eu não pedi isso. Eu sei. E não gosto de sentir que devo alguma coisa. Não deve. Eu não trouxe para pagar nada. Só trouxe porque pensei em você. Thaís fechou os olhos por um segundo. Depois abriu espaço para que ele entrasse. Minha mãe está dormindo, mas pode deixar as coisas na cozinha. Ele entrou devagar, como quem invade um lugar sagrado. A casa era simples, mas havia calor nas paredes. Fotografias antigas, cheiro de café. Era o oposto da frieza da cobertura onde ele morava. Na cozinha, Thaís arrumou os itens com praticidade. Mas Lorenzo reparava em tudo. O azulejo rachado, a cortina encardida pelo tempo, o fogão antigo com um pano florido cobrindo as bocas. Você faz tudo sozinha mesmo? Tudo, desde os 24. E nunca pensou em pedir ajuda? Já pedi. A vida não respondeu. Lorenzo se aproximou devagar. Posso cozinhar para você hoje? Ela se virou surpresa. Você sabe cozinhar? Não, mas sei obedecer. Me diga o que fazer e eu faço. Thaís deu um meio sorriso. Então lave as batatas. Vamos fazer purê. E vê se não estraga o tempero da carne. Eu nem sei onde fica o sal. Ótimo. Vai aprender. Naquela noite, eles jantaram juntos. Thaís à cabeceira, Lorenzo do outro lado da mesa. Dona Ruth apareceu sonolenta, com o olhar perdido, chamando Lorenzo de Dr. Álvaro, o médico que cuidava do pai dela nos anos 90. Ele não corrigiu. Sentou-se ao lado, segurou a mão da idosa e falou com ela como se fosse velho conhecido. Como está se sentindo hoje, Dona Ruth? Com frio, mas feliz. Porque tem gente aqui. Depois de um tempo, ela voltou para o quarto. Thaís enxugou os olhos sem que ele percebesse. Você foi gentil com ela. Ela é sua mãe. E você é... Ela esperou o fim da frase, mas ele parou. E eu sou o quê, Lorenzo? Ele demorou. Respirou. Depois se aproximou até que estivessem lado a lado. Você é a mulher que me mostrou que existe um tipo de força que eu nunca tive. Ela olhou para ele em silêncio. E você é o homem que está tentando entender o que é ser inteiro. Eles se olharam por longos segundos. O toque aconteceu outra vez, sem ser forçado. A mão dele pousou sobre a dela, os dedos entrelaçados. O tempo parou. Posso te beijar? Ele perguntou num sussurro quase ausente. Thaís não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos. O beijo aconteceu no meio da cozinha, sob a luz amarelada e tímida. Não foi rápido, nem urgente. Foi um beijo que veio depois da verdade, depois do choro, depois do toque. Um beijo que não prometia futuro, mas dizia tudo sobre o presente. Quando ele foi embora, mais tarde, Thaís ficou sentada na porta por alguns minutos. O coração acelerado, os dedos ainda sentindo o calor do toque dele. Na palma da mão, havia algo que ela não esperava. Um papel. Ela abriu devagar. Era uma carta, escrita por ele. Thaís, nunca pensei que alguém pudesse ver por trás da parede que eu construí. Você viu e não fugiu. Eu ainda estou tentando entender o que isso significa. Mas hoje, quando te abracei, percebi que você não é um lugar que eu quero conquistar. Você é o lugar onde eu quero ficar. Lorenzo. Thaís abraçou a carta com força. E pela primeira vez em muito tempo, chorou não por dor, mas por sentir que talvez, só talvez, aquele homem tivesse tocado o ponto mais profundo dentro dela. Lorenzo acordou antes do sol nascer. E pela primeira vez não se sentou para revisar relatórios, nem respondeu mensagens pendentes. Ele apenas ficou ali, deitado, olhando o teto de sua cobertura silenciosa. A lembrança do beijo na cozinha simples de Thaís ainda o envolvia como se tivesse acabado de acontecer.
O gosto, o calor, a pausa depois. Tudo ainda estava nítido, mas o que mais o desconcertava era o modo como ela o olhou depois. Não havia posse, nem rendição, nem medo. Havia um tipo de aceitação silenciosa que ele nunca tinha experimentado, e junto com ela vinha também um desafio. Era como se ela dissesse, sem palavras: se você vai ficar, que fique inteiro. E ele nunca ficou inteiro em lugar algum. Na escola, Thaís agia como sempre, pontual, focada, gentil com as crianças. Mas havia um brilho novo nos olhos, um cuidado diferente no modo como organizava os livros. Ela tentava manter os pés no chão, mas o coração insistia em voar. Depois da noite anterior, não houve mensagens, nenhuma promessa, nenhuma exigência. E, estranhamente, isso a tranquilizava, porque Lorenzo parecia estar aprendendo devagar que amor não se compra. Amor se constrói no silêncio entre um gesto e outro. Por volta das 10 da manhã, ela recebeu uma ligação do hospital público do bairro. A mãe havia sido levada às pressas por um vizinho. Tinha desmaiado na calçada, desidratada, com a pressão muito baixa. Thaís largou tudo e correu. Ao chegar ao hospital, encontrou Dona Ruth ainda desacordada, conectada a soro, com as mãos geladas. O médico explicou que não era algo grave, mas que o estresse da doença e a idade estavam exigindo mais cuidados. Thaís sentou-se ao lado da cama e segurou a mão da mãe com força. Seus olhos ardiam, mas não chorava. Não naquele momento. Minutos depois, ouviu passos no corredor. Ao olhar para a porta, encontrou Lorenzo. Ele não disse nada. Apenas entrou, tirou o paletó e se sentou ao lado dela. Como soube? A diretora da escola me ligou. Ela achou que você não queria avisar, mas que talvez eu devesse saber. Thaís assentiu com um movimento leve. Obrigada por vir. Eu vim porque eu quis, e porque você me ensinou que tem coisas que não podem esperar. Ele olhou para Dona Ruth, imóvel, e depois para Thaís. O que você precisa? Nada que o dinheiro possa comprar. Então me diga o que eu posso fazer com o que tenho de verdade. Ela o encarou por alguns segundos. Depois pegou sua mão. Fica. Só isso. Fica. E ele ficou. As horas se arrastaram. Lorenzo foi até a cantina, comprou um café fraco e 2 pães com manteiga. Voltou com uma blusa que conseguiu emprestada da recepção para cobrir Thaís. Quando ela cochilou, foi ele quem ajeitou o travesseiro, quem levantou a mão dela para não ficar gelada, quem limpou com um lenço o canto da boca da idosa. Em algum momento, a mãe de Thaís despertou. Álvaro, disse confusa. Lorenzo sorriu com doçura. Estou aqui, Dona Ruth. Está tudo bem. Ela estendeu a mão trêmula e ele segurou com firmeza. Fico feliz que você tenha vindo, meu amigo. Minha filha é tão sozinha, sussurrou. Lorenzo apertou os olhos, tentando conter o impacto daquelas palavras, porque elas não vinham da lucidez, mas vinham da verdade. Ao final do dia, o médico liberou a paciente para casa. Lorenzo insistiu em levá-las. Entraram no carro dele, uma SUV preta que parecia destoar da simplicidade das 2 mulheres, mas, por algum motivo, aquilo não importava mais. No banco de trás, Dona Ruth adormeceu. No banco da frente, Thaís manteve o silêncio até que Lorenzo estacionasse. Você ficou, ela disse, e ficaria de novo. Foi diferente te ver assim, sem controle, sem comando, carregando bolsas do hospital. A vida tem sido mais real fora dos meus escritórios, e você tem sido mais real também. Ele encostou a cabeça no encosto do banco, respirou fundo. Seus ombros pareciam menos duros. A verdade é que, hoje eu descobri um lado meu que eu nunca conheci. O homem que acordou às 5 para ficar ao lado de alguém e carregar sacolas. O homem que não manda, mas ouve. Esse homem eu respeito. Lorenzo a olhou sério. E você? Você consegue se permitir depender de alguém? Ainda estou aprendendo. Não é fácil confiar quando a vida te acostuma a fazer tudo sozinha. Então, podemos aprender juntos? Ela pensou por um momento. Depois sorriu. Pode subir. Só por alguns minutos.
Ela vai acordar com fome, e eu não quero que você vá embora sem provar meu arroz. Ele assentiu. Desceu do carro com ela. Entrou na casa sem formalidades. Já se sentia parte de algo que não sabia nomear. Na cozinha, Thaís esquentou arroz, abriu um frasco de conserva e cortou algumas fatias de carne já pronta. Lorenzo preparou o suco. Tudo aconteceu em silêncio, mas sem pressa. Como se aquele momento não precisasse de palavras. Durante o jantar, Dona Ruth ficou lúcida por mais tempo. Contou histórias do passado, sorriu com nostalgia. Lorenzo a ouvia com atenção, rindo de algumas falas e enxugando discretamente os olhos em outras. Depois de alimentar a mãe, Thaís a levou ao quarto e ficou lá por alguns minutos. Quando voltou, Lorenzo estava na sala, observando um porta-retratos antigo. Essa foto é de quando ela ainda lembrava quem eu era todos os dias, disse ela, parando ao lado dele. Ela te ama, mesmo que não saiba colocar em palavras. Está no jeito como ela aperta sua mão, como sorri quando ouve sua voz. Thaís sentou-se no sofá, cansada. Às vezes me sinto vivendo com uma sombra, como se ela estivesse aqui, mas parte dela tivesse ido embora há muito tempo. Lorenzo se sentou ao lado. E mesmo assim você fica. Isso é uma força que eu não conhecia. Ela o olhou, os olhos marejados. É amor. Amor sem recompensa. Amor sem palco. Amor que cuida no escuro mesmo sem ser visto. Ele pegou a mão dela devagar. Quero aprender esse amor com você. Está preparado para não ter controle? Já estou perdendo. E, estranhamente, está tudo bem. Ela sorriu com ternura. Sabe o que mais me tocou hoje? O quê? Você enxugando a boca da minha mãe sem que ninguém visse. E você sabe o que mais me tocou? Fala. Você confiando em mim o suficiente para me deixar ver sua dor de perto. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, ele se inclinou devagar e encostou a testa na dela. Obrigado por me deixar ficar. Obrigada por não ir embora quando eu mais precisei. Mais tarde, quando ele foi embora, caminhou devagar até o carro. Sentia-se diferente, mais leve, mais vivo. Dentro dele, uma certeza começava a crescer. E não era sobre negócios, nem sobre planos. Era sobre ela. Ele queria construir algo com Thaís. Algo real. Algo que não tivesse etiqueta de preço. E pela primeira vez, estava disposto a perder o que fosse necessário para conquistar o que não se comprava. As semanas que se seguiram foram feitas de silêncios partilhados, cafés divididos e mãos que se encontravam com naturalidade. Lorenzo continuava indo à escola com frequência, e os alunos já haviam se acostumado com aquele homem de expressão séria que sempre chegava carregando livros ou trazendo algo novo para a biblioteca. Ninguém o tratava como milionário ali, e isso era exatamente o que o fazia voltar. Thaís, por sua vez, se permitia mais sorrisos. Não era o tipo de mulher que se iludia facilmente, mas havia algo no jeito como Lorenzo agora olhava para ela que a fazia acreditar que talvez, dessa vez, alguém estivesse ficando de verdade. Ele não fazia promessas, mas cumpria presença. Era num gesto simples que ele demonstrava tudo. No modo como puxava uma cadeira para ela, no cuidado ao empacotar os livros que doava às crianças, no jeito como segurava a bolsa de soro da mãe dela no hospital, sem uma única palavra de cansaço. Até que, numa quinta-feira chuvosa, Thaís recebeu um convite inesperado. Vai ter um jantar na casa do seu Lorenzo, disse a diretora da escola, com um tom quase conspiratório. Reunião informal com os responsáveis pelos projetos sociais apoiados por ele. E segundo a lista de convidados, você está no topo. Thaís quase riu. Eu? Em um jantar com empresários? Ele pediu você pessoalmente. Disse que o projeto da biblioteca não teria existido sem você. E que quer te agradecer publicamente. Thaís não respondeu de imediato. Havia algo desconfortável naquele convite. Não pelo jantar em si, mas pela ideia de ser colocada numa vitrine por um homem que, até então, vinha respeitando os bastidores onde ela preferia viver.
No final da tarde, Lorenzo apareceu na escola. Estava com o semblante calmo, mas os olhos atentos, como se soubesse que teria que argumentar. Você soube do jantar? Soube. Vai! Ainda estou pensando. Por quê? Porque não quero ser um troféu seu numa mesa de gente rica. Eu sou a mulher que arruma a prateleira, Lorenzo. Não sou enfeite de evento beneficente. Ele sorriu sem ironia. Você nunca foi enfeite, nem troféu. Você é a base, a espinha, a razão de eu estar reaprendendo a ser gente. Ela o olhou em silêncio. Eu quero que você vá, ele continuou. Mas só se for como você mesma. Nada de vestido de grife, nem salto alto. Vá do seu jeito. É assim que eu gosto de te ver. E é assim que quero que o mundo veja também. Foi essa frase que fez com que ela dissesse sim. A noite do jantar chegou. Thaís vestiu um longo azul marinho simples, de tecido leve, comprado numa liquidação meses antes. Prendeu o cabelo num coque solto e usou o mesmo perfume de sempre, aquele barato, comprado na farmácia da esquina, com cheiro de lavanda e coragem. Lorenzo foi buscá-la pessoalmente. Quando ela entrou no carro, ele a olhou como se estivesse vendo uma estrela cadente de perto. Você está linda. Estou igual a todos os dias, só com um vestido mais longo. E mesmo assim consegue me deixar sem palavras. No caminho pouco conversaram. A tensão entre eles era feita de antecipação, mas também de algo mais denso, mais íntimo. Como se aquela noite fosse um ponto de virada que ambos sentiam, mesmo sem nomear. A casa de Lorenzo estava iluminada, mas não excessivamente luxuosa. Ele havia pedido aos organizadores discrição, decoração minimalista, nada de ostentação. Queria que Thaís se sentisse confortável, pertencente. E ela se surpreendeu ao encontrar um ambiente calmo, com música instrumental ao fundo, flores discretas nas mesas e rostos que, embora desconhecidos, pareciam genuinamente interessados no que ela tinha a dizer. No meio do jantar, Lorenzo fez um pequeno discurso. Não pegou ninguém de surpresa, afinal todos esperavam que ele dissesse algo. Eu investi em muitos projetos ao longo da vida. Alguns deram retorno financeiro, outros impacto social. Mas nenhum deles me transformou tanto quanto a decisão de doar livros para uma escola pública. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para Thaís, que estava sentada do outro lado da sala. Porque foi lá que eu conheci uma mulher que nunca tentou me impressionar, nunca me bajulou, nunca fingiu. Uma mulher que me enfrentou no primeiro dia e ficou, não porque eu paguei, mas porque ela acreditava que podia fazer a diferença naquele lugar. Ela fez a diferença em mim. As pessoas aplaudiram. Thaís, envergonhada, tentou sorrir, mas por dentro sentia o coração acelerado de um jeito que não sabia controlar. Após o jantar, já sem a pressão do evento, Lorenzo a levou até a sacada do andar superior da casa. A vista da cidade se espalhava como um quadro noturno, cheio de luzes e possibilidades. Obrigado por ter vindo. Foi menos desconfortável do que eu esperava. Eu não queria que fosse desconfortável. Queria que você visse esse mundo e entendesse que você cabe em qualquer lugar. Ela o olhou nos olhos. Eu não preciso caber no seu mundo, Lorenzo. Eu só preciso que você continue me deixando fazer parte do meu. Ele assentiu, como quem entende uma verdade. Você quer ficar um pouco mais? Quero, mas só se for com você, de verdade, sem escudos, sem o bilionário. Lorenzo respirou fundo, tirou o relógio de pulso, soltou o botão da camisa, deu alguns passos para trás e apontou para o piano na sala. Posso te mostrar algo que nunca mostrei a ninguém? Ela assentiu. Ele sentou-se diante do piano. Passou os dedos sobre as teclas com cuidado, como quem toca uma cicatriz. Depois começou a tocar. As notas saíram hesitantes, mas logo ganharam corpo, emoção, forma. Era uma canção suave, triste, cheia de pausas e alma. Uma música que ele mesmo havia escrito quando perdeu a mãe, aos 14 anos, e nunca mais teve coragem de tocar. Thaís ficou parada na escada, ouvindo, com os olhos marejados, porque sabia que ali, naquela noite,
Ele estava despido de tudo. Pela primeira vez, Lorenzo deixava de fingir. Quando a última nota se perdeu no ar, ele abaixou a cabeça, em silêncio. Thaís se aproximou por trás, envolveu-o num abraço e disse no ouvido dele: "Você tem dentro de si uma beleza que o dinheiro nunca vai alcançar." Ele se virou e então a beijou. Dessa vez, não havia tensão, só verdade. Um beijo longo, demorado, que nascia da entrega. Como se ambos estivessem dizendo sim a tudo o que vinha depois, com todos os riscos, com todas as feridas, com todas as partes imperfeitas. Foram para o quarto de mãos dadas, mas sem pressa. Ele a tocou com delicadeza, sem nenhuma urgência, como quem finalmente entende que o corpo de alguém é mais do que pele, é lar. Ela o tocou como quem reconhece um homem inteiro. E naquela noite, Lorenzo não usou máscaras, não falou de negócios, não mencionou sua fortuna. Só sussurrou o nome dela, como quem agradece por ter sido salvo de si mesmo. Quando amanheceu, estavam abraçados, com o mundo ainda quieto lá fora. Thaís abriu os olhos e sussurrou: "Você ainda está aqui?" "Estou, e não quero ir embora." Ela sorriu. "Então não vá." Ele puxou a manta sobre os dois. "Hoje eu deixei de fingir, e o que sobrou de mim finalmente quer ficar." Aquela manhã tinha cheiro de calmaria. O tipo de manhã que se arrasta devagar, sem promessas, sem alardes. Thaís acordou com a cabeça no peito de Lorenzo, ouvindo os batimentos que pareciam compassos de uma música que só ela podia ouvir. Ele dormia ainda, com o braço envolvendo seu corpo, como se protegê-la fosse uma missão que continuava mesmo durante o sono. Ela sorriu sozinha, tentando memorizar cada detalhe, o modo como ele franzia o senho, mesmo dormindo, os cabelos bagunçados, a forma como seus dedos se moviam inconscientemente sob sua pele. Aquele homem não era mais o bilionário que a mandou ficar porque tinha pago. Era outro. Era alguém que estava pela primeira vez aprendendo o valor de permanecer. Levantou devagar, tentando não acordá-lo, e foi até a cozinha. O sol entrava pela janela em listras amareladas, tocando os móveis com suavidade. Enquanto passava o café, ouviu passos lentos atrás de si. "Você sempre acorda antes do mundo?" Lorenzo perguntou com a voz ainda rouca. "Eu acordo quando o coração chama", respondeu ela, servindo 2 xícaras. Ele se aproximou, encostando o rosto no pescoço dela. "E o que ele está dizendo hoje?" "Que está com medo de ser feliz demais", disse, virando-se de frente para ele. "E que talvez isso seja o começo de algo real demais." Lorenzo segurou o rosto dela entre as mãos, com os olhos profundamente atentos. "Eu também tenho medo, mas o que sinto por você me faz querer enfrentar tudo, inclusive esse medo." Ela assentiu. E naquele instante sabiam que estavam prontos, ou pelo menos achavam que estavam. Naquela mesma tarde, enquanto Lorenzo participava de uma reunião externa, Thaís recebeu um envelope da secretaria da escola. Era um documento oficial da prefeitura. Abrindo rapidamente, encontrou um comunicado. A escola entraria em reforma e a biblioteca seria temporariamente desativada. O projeto que ela tanto cuidava estava sendo desmontado por uma nova gestão. As justificativas vinham com linguagem técnica, mas a mensagem era clara. Não havia mais verba para manter um espaço que não gerava resultado direto. Thaís sentou-se na escada dos fundos da escola e sentiu um nó na garganta. Aquilo doía mais do que imaginava. Ela havia dado tudo de si ali dentro, plantado histórias, cultivado vidas, e de repente parecia que tudo ia ser apagado com uma simples assinatura. Minutos depois, Lorenzo ligou. "Está tudo bem?" "Mais ou menos." "Podemos conversar à noite?" "Sempre." Horas depois, ela estava na casa dele novamente. Mas aquela Thaís não era a mesma da manhã. "Vão desativar a biblioteca", disse de forma direta. "Dizem que é temporário, mas eu conheço o tom. Quando tiram algo das crianças, nunca devolvem do mesmo jeito." Lorenzo ouviu em silêncio. Depois, pegou o celular. "Eu posso reverter isso." "Não." Ele parou confuso. "Como assim?"
Não quero que você compre essa luta por mim, mas eu posso usar meu nome, minha influência, justamente. E tudo o que estamos construindo vai parecer mais uma das coisas que o dinheiro resolveu. E isso não é amor, isso é atalho. Lorenzo engoliu em seco. Você está me pedindo para não fazer nada? Estou pedindo para confiar em mim. Deixa eu lutar com as armas que eu tenho. Ele assentiu devagar. Está bem, mas preciso de você comigo. Não como bilionário, como homem, como apoio, como lar. Lorenzo se aproximou, segurando a cintura dela com delicadeza. Você já é o meu lar. Nos dias que se seguiram, Thaís organizou uma mobilização da comunidade. Pais, alunos, ex-alunos, professores e vizinhos assinaram petições, organizaram um abaixo-assinado e fizeram um protesto pacífico na porta da prefeitura. Lorenzo acompanhou tudo de longe. Ficava no fundo da multidão, com boné e óculos escuros, apenas observando. Era estranho para ele não agir com força, mas aprendera que, às vezes, força era saber esperar. No quarto dia de mobilização, algo inesperado aconteceu. Durante uma coletiva de imprensa da prefeitura, o secretário de Educação foi questionado sobre o fechamento da biblioteca. Thaís estava presente. E ao ser chamada para falar, subiu no palanque com um microfone simples e voz firme. Não estamos pedindo luxo, nem reforma. Estamos pedindo respeito pelo que esse espaço representa. Aqui dentro, uma criança encontrou refúgio da violência doméstica. Outra aprendeu a escrever cartas para o pai que está preso. Outro venceu a timidez. Outro venceu o vício. Essas prateleiras não carregam só livros, carregam histórias de superação. A multidão aplaudiu. E pela primeira vez, os olhos das autoridades vacilaram. Na manhã seguinte, a prefeitura recuou. A biblioteca permaneceria aberta e receberia apoio através de parcerias com o setor privado. E foi nesse ponto que Lorenzo entrou, mas não como bilionário, como parceiro da comunidade. Ele criou, com o nome da mãe de Thaís, o Instituto Ruth Oliveira, uma fundação dedicada à promoção de leitura em escolas públicas, com foco em afeto, memória e dignidade. O Instituto assumiria parte dos custos da biblioteca, mas sob gestão independente. Não havia placas com o nome dele, nem câmeras, e isso dizia mais do que qualquer discurso. Meses depois, tudo já era diferente. Thaís continuava na escola. A biblioteca agora tinha uma estante a mais, livros novos e uma parede pintada com as frases das crianças. Dona Ruth estava mais frágil, mas era cuidada com amor e atenção. Lorenzo dividia os dias entre a fundação e os novos projetos, sempre mantendo um pé naquele mundo que um dia ele jamais pensou fazer parte. Na tarde de outono em que tudo aconteceu, Thaís estava organizando um evento para as crianças quando recebeu uma ligação. Preciso que venha até a escola agora, disse a diretora. Mas venha até a quadra, sem avisar ninguém. Thaís foi. E ao chegar, viu que a quadra estava decorada com luzes suaves, bancos de madeira e uma fileira de crianças segurando flores de papel. No centro, Lorenzo. Vestia uma camisa azul clara e um sorriso que ela não via com tanta liberdade desde que o conhecera. O que você está fazendo? Esperando por você. As crianças começaram a cantar uma música infantil. As professoras estavam emocionadas. Os pais assistiam tudo dos muros da escola, curiosos. Lorenzo caminhou até ela e pegou sua mão. Você me mostrou que eu podia ser um homem inteiro. Me ensinou que amor não é sobre controle, mas sobre presença. Me deu algo que ninguém nunca tinha conseguido dar: pertencimento. Tirou do bolso uma caixinha. Abriu devagar. Dentro, um anel simples. Nada extravagante, mas feito sob medida. Eu não vim te pedir nada com medo de ouvir um não. Mas hoje, Thaís, eu não quero te comprar, não quero te convencer. Só quero te pedir, fica. Fica comigo, como você é, do seu jeito, no seu tempo. Mas fica. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, os olhos molhados.
Você sabe o que está pedindo? Sei. Estou pedindo para dividir minha vida com alguém que me fez deixar de fingir. Thaís respirou fundo. Então eu fico. Ele sorriu. Ela o beijou. E as crianças aplaudiram como se fosse final de novela. Naquela noite, já sozinhos, Lorenzo colocou a cabeça no colo dela e sussurrou. Posso te contar a maior verdade de todas? Pode. Eu achava que sabia o que era ser rico, mas só entendi o que é ter tudo quando te encontrei. Ela acariciou o cabelo dele e respondeu. E eu achava que só existia amor nos livros, até você me ensinar que as histórias mais bonitas são aquelas que a gente vive. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro daquela casa, um novo capítulo começava. Às vezes, o amor não chega com flores nem promessas. Ele vem no silêncio de um gesto, no toque que não exige nada, na presença que não tenta controlar. Thaís e Lorenzo descobriram juntos que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou mansões, mas no raro encontro entre duas almas que escolhem permanecer, mesmo quando o mundo insiste em ensinar o contrário. E permanecer, nesse caso, não significava ficar parado, mas caminhar lado a lado, com respeito, com escuta, com verdade. Essa história nos lembra que ninguém é grande demais para aprender, nem simples demais para ensinar. O orgulho pode até construir muros, mas só a humildade é capaz de derrubá-los. No fim, tudo o que a gente realmente quer é alguém que nos veja além das aparências. E que mesmo vendo nossas falhas, escolha ficar. Porque amar de verdade é isso. Se despir de defesas e ainda assim ser escolhido. Todos os dias, se essa história tocou seu coração, deixa um comentário. É sempre bom saber que tem gente do outro lado sentindo junto com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.